Saudações em Cristo Jesus, nosso Mestre e Senhor. Primeiramente, damos graças a Ele, a esta força criadora que criou este universo infinito. Nós damos graças a Ele, porque Ele é um Deus de amor, nada existe fora deste amor. Chama Ele o nome que você quiser, mas Ele é um Deus único, Deus de amor e que nada existe fora deste amor. Agradecemos a Ele, porque nós estamos começando neste momento mais um estudo, estudando vida além da vida. O Espírito André Luiz, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Nós estamos estudando a coletânea de livro da reportagem do conhecimento que André Luiz traz para nós do mundo espiritual. Nós já estamos no 5º livro, são 13 livros didáticos para nós estudarmos. Hoje nós estamos estudando o livro de número 5, No Mundo Maior. Vamos estudar, vamos analisar o capítulo 03, Casa Mental. Primeiramente, oramos a Deus. Eterno Deus, Pai de amor e bondade, no nome de nosso Senhor Jesus Cristo, nosso comandante, nosso libertador, nós estamos iniciando mais um estudo, mais um capítulo do livro No Mundo Maior, que é Estudando Vida Além da Vida. Querido ou querida, se você está conosco pela primeira vez, por favor, escreva aí no nosso grupo, Caminho do Amor, Francisco Pedro Semente de Luz. Nós temos esse estudo, Vida Além da Vida, mas temos também o segundo estudo, quem somos, de onde viemos, para onde nós vamos, o que é que nós estamos fazendo aqui. Nós já gravamos parte 1, parte 2, parte 3. E gravamos também o nosso estudo do Evangelho no Lar. Acabamos de gravar, já está no YouTube. Capítulo 5, o mal e o remédio. O Evangelho de número 34. Se você está conosco pela primeira vez, seja bem-vindo. Não esqueça de cadastrar aí, compartilha se você gostar do nosso estudo. Por favor, tenha paciência, humildade, nos assista até o final. Entenda a nossa meta, o nosso planejamento. O nosso planejamento é de unificação, porque nós chegamos numa conclusão dos nossos estudos que unidos nós venceremos, separados seremos derrotados. Porque o que nós encontramos na história do mundo, que a igreja, a religião, a política, nunca conseguiu trazer paz, nem unificar a humanidade. E eles não irão conseguir. Sabe por que eles não conseguirão? Porque eles não mudam e não mudarão. Eles são orgulhosos, preconceituosos, egoístas. Preconceito, ele separa em vez de unir. O mestre de Nazaré já nos orientou. Reino dividido não subsistirá. Queridos irmãos, queridas irmãs, nós não somos uma nova religião, nem uma igreja, nem uma religião. Nós somos um grupo de estudo. E nós estudamos o Evangelho de Jesus
na luz da doutrina dos Espíritos. Por que na luz da doutrina dos Espíritos? Porque é a única doutrina que não tem preconceito. Nós somos ecumênicos. Bem, no capítulo anterior, capítulo 02, nós nos encontramos com André Luiz e Calderário, né? Lá no encontro, no estudo, no curso que Eusébio, que é um espírito do mundo maior, que ele está fazendo um estudo lá no Ministério da Comunicação, lá no nosso lar. Mas esse espírito, ele já recebeu autorização de ir para o mundo maior. Mas ele pediu para permanecer, para continuar a obra que ele está fazendo. Só que tem uma coisa, ele trabalha a semana toda, depois ele tem um dia de folga. Nesse dia de folga ele vem para a crosta da terra, tem uma equipe de espíritos que ajunta, vai buscar os estudiosos, aqueles iniciantes que estão começando a estudar a espiritualidade, né? O espiritualismo. Então ele traz junto nesse campo, né? Que é uma charneca, é um campo aberto, segundo André Luiz, nesse encontro tem 1.200 pessoas. Um sentado, outro em pé, mas ele nem respira para não perder um só ensinamento de Eusébio. Ele está fazendo um estudo para ajudar os esquizofrênicos, aquele que tem epilepsia ou a tendência ao suicídio, que é uma doença, é a depressão. E ele então vem e orienta esses iniciantes, porque não são profissionais, não são missionários, são iniciantes, são espíritos que estão começando a estudar para evoluir. Porque é aquilo que o nosso irmão Paulo nos ensinou. Nós vamos de vida em vida, até atingir a estatura de um varão ou de uma varoa perfeita. No capítulo anterior, nós vimos André Luiz relatando a viagem dele do nosso lar até a crosta. Aí depois ele ouve a palestra de Eusébio. Eusébio convida eles, percebe que eles gostaram e percebeu a curiosidade de André Luiz. Olha, participa conosco. Nós temos uma equipe que nós estamos na caverna, vamos estudar o problema da caverna. Aí a pessoa pensa, mas por que caverna? Caverna para nós é um buraco na montanha, né? Não, né? No exército, aqueles que ficam lá dentro do exército, eles estudam, treinam, disciplina. Então aquele ambiente eles chamam de caverna, porque no primitivo, os testemunhos de Jesus, os cristãos, precisavam esconder nas cavernas para aprender os ensinamentos de Jesus, porque era perseguido pelo sistema. Então por isso que o exército colocou o nome nesse estudo dentro do quartel como a caverna. Então Eusébio colocou o nome. Acho interessante, porque aqueles que estão ali, ele tem dois pensamentos. Primeiro é que eles chegaram à conclusão que eles precisam evoluir. E o segundo é que eles têm uma sede de sabedoria. E eles sabem, né, como disse, lá em Minas Gerais, quando nós estamos com muita sede, a melhor coisa que tem é nós ir diretamente no pote. No pote é a vasilha onde se guarda a água, né? Onde se coleta a água.
Então é uma vasilha de barro cozido, né? Então que a água permanece fresquinha. Não é gelada, mas é fresquinha. É o que acontece. Então André Luiz, ouvindo aquela palestra, ouvindo esse ensinamento, ele começa a raciocinar, né? Porque ele percebe, nós acabamos de gravar um vídeo do estudo do Evangelho no Lar sobre o capítulo 5, item 19, né? Que é o mal e o remédio. Se você que gosta de estudar a obra de André Luiz quer entender melhor o que nós estamos falando, estuda Agenda Cristã. É um dos livros de André Luiz, porque André Luiz tem uma coletânea de 16 livros. Nós vamos estudar 13, que é do livro didático. Esse Agenda Cristã é um livro de alta ajuda. Então você vai ler que eu não sei quantos capítulos, é 40 ou 50 capítulos. Cada capítulo, André Luiz apresenta, que é aquele, sabe o nosso estudo que nós estudamos? Que é uma pergunta, por que é que a igreja está sempre na contramão da verdade? Por que que o homem está sempre contra Deus? Porque o homem se acha mais superior do que a Deus. O homem não aceita que Deus é suprema sabedoria, causa primária de todas as coisas, e ele está sempre na contramão. É por isso que nós falamos. Se nós não unirmos e estudar o Evangelho de Jesus, na luz da doutrina dos Espíritos, sem preconceito, porque tem que ser estudado o Evangelho, mas sem preconceito. Porque o Evangelho verdadeiro, porque quando nós fomos levados no espaço, no mundo, numa dimensão espiritual, que a entidade disse para nós abrir esse grupo e pregar o Evangelho verdadeiramente como ele é. Interessante. Nós éramos pregadores do Evangelho. Agora ele diz, prega o Evangelho como ele é, o que nós não entendemos. Então começamos a pesquisar, então chegamos à conclusão, porque o verdadeiro Evangelho não é este Evangelho que o catolicismo prega, que os evangélicos protestantes pregam, é que é um Evangelho anticristo. Eles não pregam o Evangelho como ele é, eles pregam o Evangelho como eles querem que o Evangelho seja. Eles não querem que Deus seja o Deus verdadeiro, quer o Deus da cabeça deles. Eles criaram Deus, não aceita. Criaram até um Jesus, a semelhança da sua cabeça, porque eles se acham superiores. Você compreende? Esse é o problema. Então, o livro de Agenda Cristã, você vai ver que André Luiz apresenta o mal e o remédio. Nós fazemos tudo o contrário. Nós sabemos que a luz é que ilumina o caminho, mas nós preferimos andar na escuridão. Nós não preparamos o azeite para nossas lamparinas. Nós não buscamos combustível para acender as nossas candeias. Então André Luiz começa a se preocupar. Então André Luiz começa a perceber que esses 1.200 espíritos que estão ali, embebecidos igual a ele, aqueles espíritos ainda estão no corpo físico, ainda está sentindo o corpo da matéria. Ele não, ele está no espírito agora. Agora ele percebe muito mais a situação do mundo. Então ele diz, por quê? Por que que eu fui um grande estudioso, fui um bom chefe de família, procurei andar sempre dentro daquilo que eu achava a razão, a verdade. Precisei ficar 8 anos no umbral, sofrendo, para chegar à conclusão que eu estava errado. Que a minha verdade, a minha razão, não tem nada a ver com a verdade de Deus. Porque a fé religiosa, presta atenção, meu irmão religioso, a sua fé é cega, é dogmática, precisa de cerimônia, precisa de algo para substituir. Por isso que os nossos irmãos católicos precisam de adorar a imagem de escultura.
Porque eles acreditam naquilo que eles vê. Eles não irão para o inferno por causa disso, não. Tenho certeza disso. É uma maneira deles ter a fé. Deus não condena ninguém. Só quem condena eles são os evangélicos protestantes. Mas Deus não condena, não. Você pode acreditar no que você quiser, desde que você dirija esse pensamento a Deus. Cria algo para aumentar a sua fé. Então ele diz, por quê? Por que que o Espírito, quando fomos criados na estaca zero, por que não seguir o caminho do bem? Se o caminho do mal, porque nós sabemos, né? O remédio é amargo, mas ele cura. A injeção dói, mas ela cura. Então nós preferimos um comprimidinho adocicado, né? É isso. Então ele começa a pensar, por que que os espíritos já não seguem o caminho do bem? Porque aí, muitos espíritos, acontece isso, ele cresce em linha reta, vertical, mas nós ficamos muito tempo horizontal. Não é difícil para nós levantar, porque nós temos que subir para cima. Não se sobe para baixo. Não se sobe deitado, é para cima. Você compreende? Então, porque André Luiz veja que além desses espíritos que estão ali, ele vê bando de espírito fazendo arruaça. André Luiz, durante o dia, terminou a noite, né? Chega a madrugada, então durante o dia eles vão visitar os lares daqueles irmãos que estão agora acordados no corpo, vão visitar eles. Ver qual é a vida dele, qual é a dificuldade que eles têm. O porquê, descobrir por que eles estão ali, naquela ânsia de aprender. Por que nasceu esse desejo de aprender? Agora ele fala, mas por que essa equipe, esses bandos de espírito? Porque André Luiz fala que no Rio de Janeiro ele via espírito pendurado nos bondes, espírito, a pessoa andando apressado, espírito grudado na pessoa. Por isso fazendo arruaça. Como os verdadeiros monstros se arrastando pelo chão. Por quê que não busca a luz? É isso que o nosso irmão Eusébio está ensinando. Não para nós livrarmos desse caminho trevoso, mas também ajudar esses nossos irmãos. Porque esses nossos irmãos esquizofrênicos, esses nossos irmãos que suicidam, meu irmão, no mundo, 40, 50 segundos, uma pessoa suicida. A depressão é a maior problema, a maior enfermidade do mundo. As religiões e os políticos estão preocupados consigo mesmo. A religião e os políticos vieram para nos ajudar. Eles tiram o que é nosso. A religião quer a pessoa obrigada a pagar o dízimo. Dá o 10% do que ele ganha. Aí o governo, nós temos que tira a quinta parte do que nós recebemos com imposto abusivo. E não tem retorno. Então eles tiram em vez de nos ajudar. É aquilo que nós falamos. Quando alguém perguntou, por que no mundo maior é o mundo feliz? Porque lá não existe igreja e nem político. Porque onde estiver essas duas coisas mentirosas, enganosas, não pode haver unidade, não pode haver felicidade. Porque eles tiram essa felicidade. Por isso a necessidade de resplandecer a nossa luz. Meu irmão. Os grandes avatares, como Irmã Dulce, Madre Teresa de Calcutá, Francisco Cândido Xavier, Francisco de Assis,
Eles foram perseguidos pela própria religião, pela sua própria denominação. Você acredita que no nosso dia, hoje, nessa doutrina maravilhosa que é a doutrina dos Espíritos, que é o segundo Consolador prometido por Jesus, existem pessoas que tentam desfazer, deturpar a verdade? Tem um cidadão na mídia que o tempo todo ele está criticando live, criticando palestra, critica os grandes palestrantes sábios, porque eles acham, segundo a sua cabeça, que ele começa a criticar e fala, beleza, né? Beleza, mas ele está no lado errado. Ele quer convencer que a Federação Espírita é a dona da verdade. É o dono do monopólio da codificação de Kardec. Não é, meu irmão. Você pode, é como o catolicismo e o evangélico protestante que bate na tecla que eles é dono de Deus e de Jesus, que é o monopólio do evangelho de Jesus. Não é. Tanto o evangelho de Jesus como a codificação é uma obra humanitária. É o monopólio da humanidade, não é da federação. E nem o evangelho de Jesus é do catolicismo ou do pentecostal, ou do evangélico protestante, não. É nosso. Esse senhor, o tempo que ele tem é criticar Chico Xavier e André Luiz. Eu pergunto, Chico Xavier hoje tem 550 livros escritos por ele, livro didático, livro de autoajuda. Você, quanto livro você já escreveu ou sabe tudo? Pelo seu segundo ensinamento desse rapaz, mas ele está estagnado lá no século XIX. Daqui uns dias ele vai pregar que os palestrantes, os médios das casas espíritas, terão que chegar no centro espírita ou na casa espírita montado numa mula ou numa carruagem. Porque tem que ser como Kardec. Ele acha que Kardec é o Messias. Senhor, Messias é Jesus. Jesus de Nazaré é o Messias. Ele é que trouxe o primeiro Consolador. Kardec é discípulo de Jesus. E nós estamos no século XXI. Não estamos mais no século XIX. O mundo evolui. Se você quiser ficar estagnado, é um problema seu. Mas não queira levar as pessoas junto com você, não. Aí então, depois de analisar, ver esses espíritos que sofrem, tem espírito, como no livro de André Luiz, que é a libertação, um ex-papa fica quase 1000 anos nas trevas, para depois ele começar a sentir que ele estava solitário, depois de quase 1000 anos. Esse papa foi o que criou a indulgência. Da indulgência nasceu a Inquisição, que matou milhares de famílias, queimada no fogo, com falsa testemunho. Irmão, pior de tudo, eles matavam em nome do Senhor Jesus. E tem sacerdote na internet que se acha dono da verdade. Você tem que... O passado não se corrige, mas pelo menos prepara um futuro melhor agora. Porque vocês não têm moral para colocar ética, para pregar moral, para se achar o dono da verdade, não. E vocês, evangélicos protestantes, também não têm essa moral, não, viu? Vocês saíram da igreja, mas a igreja não saiu de vocês ainda. É só você assistir o nosso tudo aí que você vai ver. Que vocês nem fé têm, vocês seguem os 4 dogmas da igreja católica. Vocês nem fé têm. Vocês não servem a Jesus, vocês é anticristo. Vocês estão nas trevas. É Jesus que diz, não é eu não. Lê a primeira epístola de João, você vai ver Jesus falando que aquele que tem preconceito
está nas trevas. Sabe onde é que você tira o preconceito? Lá no Velho Testamento, da igreja. Viu? Da igreja. Jesus veio nos libertar da igreja, da lei do pecado e da morte. Fora da igreja não há salvação. Sem derramamento de sangue não há salvação. Jesus veio hoje, fora da caridade não há salvação. Você precisa aprender o evangelho de Jesus. Meu irmão, em vez de você preocupar tanto com a doutrina de Kardec, você não preocupa com o evangelho de Jesus. Kardec era um discípulo de Jesus. Ou você ainda não leu que quando Kardec perguntou para o Espírito da Verdade qual é o mentor espiritual da doutrina dos Espíritos, ele não falou que era Hipólito Leão Denizade Rivaio, não. Falou que, e nem Kardec, falou que era Jesus, viu? Tenha cuidado. Aí então, André Luiz fala que conheceu uma dezena de trabalhadores desse grupo, que começou a levar ele a visitar os lares para ver a situação dos espíritos, aqueles que estavam estagnados e aqueles que estavam lutando para se levantar. Aí levou ele a um hospital. André Luiz fica perplexo. Leva ele a um quarto onde tem um doente, mais ou menos em estágio terminal, né? André Luiz, sabe aquela banana, Filipe, que nós chamamos de Filipe, a banana que vem uma grudada na outra? No interior a gente colhia café, a gente achava que café, um grão grudado no outro, né, chamado de Filipe. Parecia, os dois, era o encarnado e o desencarnado. Parecia uma só pessoa, parecia que os seus órgãos, as suas vísceras, parecia ser uma só. Tão grudado que era um no outro. André Luiz via isso dos ausentes na cidade de Rio de Janeiro, a pessoa tomando condução, a pessoa correndo, andando de bicicleta para ir para o trabalho, o espírito grudado nele. É a afinidade. Por isso que Jesus nos ensina a vigiar e orar todo o tempo para que não caia em tentação. Resista ao mal e ele fugirá de vós. Nós temos que fugir do mal. Aí então André Luiz fica admirado, mas como? Como é que pode? Mas aí o amigo diz assim, André, quem é o obsessor aí, no caso aí? É o encarnado ou o desencarnado? Porque eles eram idênticos, eles eram igual. Agora, disse o nosso irmão, André, que lembra lá do livro Os Mensageiros, quando André Luiz foi fazer aquele curso de entrar no pensamento do Espírito para ver a capivara dele? Que André Luiz se concentrava e via a mente do Espírito. Aí vai, concentra na mente dos dois. Primeiro no encarnado. Então André Luiz começa a explicar. Então o Calderaro começa a explicar. André, o nosso cérebro é semelhante a um apartamento de 3 andares. A fronte é o porão, é o andar térreo. Tem um andar, segundo andar e terceiro andar. Então, o que André Luiz passa para nós é que ele explica. A construção é uma maneira mais simples, que tem o cérebro, o consciente, subconsciente e o consciente, subconsciente. Até 3. Perdoa que eu esqueci o nome do outro. Mas é consciente, subconsciente e o superconsciente. Então, a parte terra, o porão, é o passado. Tudo aquilo que deu certo, que não deu certo, nós guardamos no porão. Lembra quando a dona da casa ela compra um móvel velho, um móvel novo, ela pega aquele antigo que está bom. Aí coloca lá no porão. Se um dia eu precisar dele, está lá.
É uma mania que nós temos. Mesma coisa, por isso que Chico Xavier, ele ensinava, olha, o passado, que nós se prendemos no passado, nós sofremos por causa do passado, porque nós erramos muito no passado, porque nós não tínhamos conhecimento. Não adianta nós dizer, se eu fosse, eu penso assim, né? Se eu soubesse o que eu sei hoje no passado, eu não teria feito muitas coisas que eu fiz. Mas eu fiz, não apaga, o passado não volta mais atrás. Mas se nós formos ficar pensando no porão, nós vamos sofrer, ficar sofrendo com uma coisa que não volta mais. Esse molde do porão não serve mais, nós devemos tirar fora. Nós estamos vivendo no segundo andar. No segundo andar, nós temos que saber que nós estamos nos preparando para o terceiro. Por isso nós não devemos prestar atenção, fazer as coisas, procurar não cometer aqueles erros que nós cometíamos no passado. Porque aí é a perfeição, é o que esses espíritos que estão estudando com o carderário querem fazer, querem aprender. Porque o amanhã é o mundo maior que nós estamos estudando, é o mundo feliz. Mas para ir para o mundo feliz, nós não podemos levar nada. Só levamos o que nós aprendemos, o que nós nos desligamos. Meu irmão, eu tenho uma irmã que as outras irmãs convidam ela sofre muito, vive depressiva. As irmãs falam, vem passar uns dias na minha casa. Ela, não, eu não posso. Sabe por que ela não pode? Por causa do zelo da casa. Ela fica o dia todo com o paninho passando nos móveis. Qualquer pauzinho que passa, ela vai limpar. Ela tem que fazer limpeza, faxina todos os dias. Então ela não sai de casa para que a casa não fique suja. Agora raciocina, minha irmã. Essa irmã, quando o espírito sair do corpo, ele não vai mais poder fazer limpeza. Porque o corpo vai cair. O corpo só movimenta com o espírito. O espírito saiu, o corpo morre. Ela vai ficar presa. Nós temos que desapegar do porão. Nós temos que desapegar do passado. Nos preparar para ir para o futuro, para o terceiro andar. Lá é a estatura de um varão e de uma varoa perfeita. André Luiz, ele fala que no próximo capítulo, o Calderaro vai dar mais explicação sobre esse estudo. Portanto, estuda. Eu aconselharia você pegar o livro No Mundo Maior e ler, que você vai aprender muito mais. Porque eu, como deficiente visual, eu tenho que ouvir o capítulo. A internet é difícil. Então, o que eu pude captar, o que eu pude aprender, é mais ou menos isso. Estou sempre procurando ajudar vocês. Não esqueça do nosso próximo estudo. Agora, o próximo estudo que nós vamos fazer é quem somos, de onde nós viemos, para onde nós vamos. O que é que nós estamos fazendo aqui? Lembrando que nós estamos fazendo um movimento, né? Que nós estamos trabalhando, nós temos uma meta. Nós estamos trabalhando para conseguir agarinhar patrimônio, que nós possamos comprar o nosso terreno para construir a nossa casa, para nós termos a nossa casa, para que no dia da manhã nós tenhamos um estúdio com trabalhadores para nós filmar, fazer os nossos estudos com mais perfeição, com mais, como se disse, né? É mais perfeição, já que eu não estou lembrando do nome, né? Que nós precisamos de muita coisa. Nós temos a música. Nós estamos gravando aqui porque nós compramos esse suporte. Mas antes nós temos que alguém gravar, ou senão ficar segurando
e saía fora porque a mão cansava. Agora não, agora o suporte está aí. Então procura estudar o livro. E procura os nossos 3 estudos. Nosso está no YouTube, no Facebook e no Instagram. Por favor, se você não escreveu ainda, escreva, meu irmão. Curte, passa para outra pessoa. Se você tem uma sugestão melhor para nós, por favor, coloca aí uma sugestão, um comentário. O que nós podemos aperfeiçoar, o que nós não consideramos profissional, nós somos eternos aprendizes. Nós sempre procuramos fazer o melhor, porque é para você. Você compreende? Agradecemos a Deus. Saudações em Cristo Jesus. Eu sou Francisco Pedro. Eu sou um evangelista. Eu prego o evangelho verdadeiro, meu irmão. Sem competição, sem ameaça, sem terrorismo, sem preconceito. Evangelho de amor, que nada existe fora desse amor. Venha comunicar conosco. Vamos conversar. Você, meu irmão católico, você, irmão evangélico protestante, de outra religião, que tem assistido o nosso trabalho, você concorda, você acha, você tem algo que pode aperfeiçoar ainda mais, por favor, entre em contato conosco, vamos conversar. Unidos nós venceremos, separados seremos derrotados. Lembra que a união do pequeno grão de areia é que nós podemos ver o macrocosmo. A grande montanha, nós só vemos com a união dos grãos, dos pequenos grãos de areia. Então, a união, a unificação é a única maneira de nós regenerarmos o mundo. Porque da igreja, da religião, não adiantamos esperar nada, porque ela está sempre na contramão da verdade. Paz, luz e liberdade.